Então, bem-vindas à terceira mentoria 2026, o ano do recomeço cósmico. Obrigada por estarem aqui. Esta aula vai com certeza ser mais curta do que as outras, e eu estou a rir porque eu digo quase sempre isto e depois a aula acaba por se estender, mas às vezes é mesmo por necessidade. O que não conseguirem ver ou estar aqui presentes em direto no meu canal do YouTube estão as aulas anteriores e estará esta aula por tempo indefinido. No texto em que eu vos enviei o acesso, está lá explicado, tem o link de acesso às aulas em direto e o link para o YouTube para vocês visualizarem a aula depois. Portanto, estas aulas, eu sei que têm sempre assim uma apresentação, digamos, eu coloco aqui os slides e preparo isto com muito cuidado, tem um PDF, não é, associado. No entanto, se vocês não tiverem tempo ou não puderem visualizar, estar aqui a olhar para a aula, vocês podem no carro, com os fones, na rua, ouvirem simplesmente o que está aqui a ser dito, porque eu acredito muito no poder das palavras e das mensagens que eu aqui estou a transmitir. A pertinência deste conteúdo foi muito trabalhado e refletido por mim, portanto não há aqui desculpas para não verem, para não utilizarem este conteúdo. Ok, dizem aqui, desculpa por estar a câmara desligada, não faz mal, ok, percebo perfeitamente, estás a trabalhar, Margarida, tudo bem, acho que também participar aqui no chat é sempre importante. E vamos então falar do poder da intenção. Já falamos nestas mentorias sobre relacionamentos e encerramento de ciclos e lutos simbólicos ou reais, foram as aulas anteriores, e hoje vamos falar então do poder da intenção num novo ciclo. Então, começamos aqui sempre com reflexões. O que é que eu retive nesta mentoria, nestes contactos que tivemos aqui em direto ou em diferido, consoante como vocês visualizaram as aulas? O que é que ficou para mim? O que é que se tornou importante? Que insights é que eu tive? Que revelações? Insights são revelações, não é? São mensagens interiores que eu recebo com a ajuda de um estímulo externo, que neste caso poderá ter sido a aula. Provavelmente alguém já escreveu, algumas de vocês já escreveram, algumas de vocês já me enviaram esses insights, ou já escreveram no vosso caderno, convém sempre terem convosco. Foi explicado aqui também o que era um recomeço cósmico. É pegarmos em tudo o que foi o ciclo anterior e avançarmos na nossa vida. Não vamos do zero, vamos com uma bagagem interessante, é? Vamos com uma aprendizagem, em coerência com a nossa espiritualidade e com o cosmos e com o universo. Então, o que é que eu antevejo e desejo para este recomeço cósmico? Aqui já podemos olhar para o 2026, por exemplo. O que é que eu desejo? Podem ser desejos, aqueles gerais. Paz, amor, saúde. Isto vai revelar de alguma forma, assim, a área de vida, o tema que está, que pode estar a preocupar-vos mais ou no qual vocês estão a focar mais. Que objetivos é que eu já defini de forma muito clara e segura para mim? Com certeza que já há alguma coisa, já há algo, seja na mentoria individual, seja na vossa vida, no vosso processo mais autónomo, que vocês já sabem que querem. Então reforcem isso e escrevam. E muito importante vocês saberem, houve algo que eu disse na aula anterior, que é nós temos que olhar para a realidade. Se nós queremos manifestar algo ou criar algo novo na nossa vida, que é disso que se trata, o recomeço cósmico, nós também temos de ver e reconhecer a realidade. Não é? E a realidade é o final do nosso ciclo, o que é que terminou, algumas questões que foram faladas relativamente a algum luto que teve que ser feito ou que ainda está bloqueado. E a realidade também é eu perceber onde é que eu ainda me travo e onde é que eu me impeço.
Ou seja, o que é que eu ativo que me trava? Então, eu hoje de manhã, por exemplo, senti claramente que uma das coisas que eu quero dissolver em 2026, é o medo. O medo, seja em relação ao que for. Normalmente tem a ver com algo relativo a um possível futuro, ou algo que pode acontecer no futuro, ou algo que pode acontecer. Conseguem identificar? E se alguém quiser aqui partilhar também no chat, vocês têm percebido isso que ajuda, não é? Que ajuda e que ao partilharem eu posso também eu própria partilhar conhecimento convosco, não é? E ir mais fundo aqui na mentoria, sim? Nunca pensem que em qualquer tipo de trabalho deste género, seja uma aula, seja uma sessão individual, nunca pensem que a percentagem de conhecimento ou de eficácia é maior do meu lado, ok? Porque é 50% do meu lado e 50% do vosso. Vamos ver aqui o que. Dissolver a minha crença de que não sou abundante, diz a Filomena. Ok, pronto, está claro aqui, não me parece que haja aqui dúvidas. Se houver alguma dúvida, é fazerem a pergunta, ok? É importante sempre nós definirmos o que é abundância, que é para onde queremos ir, não é? Aqui, neste caso, quem quer dissolver a crença de. No fundo, é uma crença de escassez. Há qualquer coisa que me falta. Ou eu não consigo ter abundância na minha vida. O que é abundância? Não é? E aí nós começamos a abrir os caminhos, a perceber, não é? Depois aqui, dissolver o medo de que não sou suficiente ou de que não sou capaz profissionalmente. Obrigada, Vera, e obrigada, Filomena, também, pela partilha anterior. O medo de que não sou suficiente ou de que não sou capaz profissionalmente. Então há aqui crenças relativas à incapacidade, não é? Porquê? Porque é que há esta crença? Onde é que isto se instalou? Uma crença é um pensamento que se repete em relação a mim ou em relação aos outros e que se torna verdade, que se torna uma crença, se torna aquilo em que eu acredito, não é? Então é importante perceberes qual é a tua crença relativamente a capacidades profissionais. O que é necessário na tua cabeça para que alguém seja capaz profissionalmente? O que é que torna alguém capaz profissionalmente? E pode haver, de facto, aqui uma série de crenças limitadoras sobre isto, ok? Porque ninguém tem tudo, não é? Ninguém tem tudo, ninguém tem a capacidade máxima. Eu acho que aqui vai ser importante aqui a parte em que nós vamos falar dos dois níveis do poder da intenção, está bem? Continuando, que rituais ativei diariamente que me ajudam a conectar comigo e a melhorar a minha interação com o ambiente e pessoas que me rodeiam? O que é que eu faço? Isto é muito do autoconhecimento. O que é que eu faço? Ou aprendi a fazer, ou aprendi que tem eficácia. O ritual é algo que se repete e que tem um valor energético para nós, importante, tem um simbolismo muito grande, ok? Eu entendi que este ritual me ajuda a conectar comigo. Aqui, claro, preferencialmente algo que seja saudável, que seja espiritualizado, que vos conecte com o momento ou com aquilo que vocês querem fazer e que melhore quem vocês são, não é? E aqui diariamente. E se ainda não o fiz, pelo menos identifico qual é esse ritual, que eu sei que me ajuda muito. Sim? Vamos avançar. Lembram-se que falamos de tudo isto na aula anterior, um luto bloqueado ou o próprio bloqueio principal da nossa vida, não é? Como mensagem que está ali estagnada e que nós vamos tentando reparar, às vezes de uma maneira muito desajeitada.
E então nós tentamos reparar isto, às vezes, da maneira mais complicada. Ativamos dramas, exageros, não é? Estas crenças limitadoras, problemas na nossa vida. E isso vem, não é? No fundo, é o nosso ego que ativa isto para que nós sejamos desafiadas, muitas vezes, colocamos em situações, entre aspas, de perigo, não é? Ou de crise, certo? Para que este luto seja vivido, para que isto seja sentido, tá? E aqui é importante lembrarem esta pergunta final aqui, que eu não fiz na aula anterior. Espero que tenha havido aqui algumas revelações para vocês. Eu sei que a aula anterior não é uma aula, não é um tema fácil, sim, e perceberem aqui o que é que vocês realmente querem largar e mudar. E esse algo que vocês querem largar a mudar pode ser então algumas das coisas que vocês partilharam aqui como o que vocês querem deixar para trás, o que vocês querem dissolver, etc, etc. E este algo que vocês querem largar e mudar vai abrir espaço para vocês resolverem os vossos objetivos, para vocês conseguirem atingir alguns objetivos. Ou até para quem já atingiu objetivos, conseguirem de facto desfrutar. Porque quantas vezes é que nós atingimos o objetivo e depois aquilo não é um resultado? Que eu disse isso, né? Já vos disse isto. Objetivos atingidos não são resultados. Porque o resultado é quando o objetivo atingido me trouxe uma melhoria do meu ser, uma melhoria da minha vida e me transformou para melhor. Não é? E aquele objetivo eu consigo sustentá-lo e ampliá-lo e mantê-lo. E traz-me uma boa sensação, uma boa emoção. Que padrão é que vocês identificaram aqui nos lutos? Alguma emoção que vem muito para vocês? Não é? Falamos da raiva, falamos da apatia, falamos da negação, não é? Às vezes a negação vem na questão de, ou na negociação, na questão de que não, isto não está a acontecer, está tudo bem, vou fingir que isto não está a acontecer, não é? A tristeza, a emoção mais frequente que vem, ou tentar saltar por cima dos problemas e não conectar com as emoções, não é? Que pode ser a negação. Isso pode representar, e aqui não interessa já muito isso, porque isso depois tem que ser trabalhado de forma individual, não é? Ah, mas é importante perceberem que houve aqui um luto qualquer bloqueado, pode ser vosso ou não, e que precisa ser libertado, vivido de uma forma consciente. Então, que padrão é que vocês identificaram? Padrão emocional, por exemplo. Querem partilhar aqui também? O meu era a raiva. Até podia não mostrar. Raiva e revolta. Não é? E o que é que isso esconde? Uma tristeza profunda, uma necessidade de chorar. Não é? E eu tinha um medo enorme da tristeza, um medo enorme de chorar. Porque quando nós choramos acontecem muitas coisas, não é? As pessoas à nossa volta às vezes não compreendem, começam a dizer uma data de coisas, não é? Temos medo de ficar ali naquele choro. Fomos ensinadas a que temos que andar para a frente, chorar é ser fraco, não é? Então há aqui uma série de coisas, aqui partilhando o meu caso específico, e agora estou na fase da calma e da tristeza. Estou-me a rir, mas é verdade. E eu sei que depois vou passar para a próxima, está bem? Então, a sentimento de desespero, culpa, estão aqui a partilhar. A Filomena partilhou aqui algo muito, muito pessoal, ok? Obrigada. Este luto, este luto precisas ter consciência, porque a ausência, o que é que esta ausência te faz sentir? É esse o padrão emocional que precisas de descobrir, entendes? É muito importante identificarem. Ai. Ok. Tristeza, culpa, diz a Margarida. Se quem está na tristeza nunca sentiu a fase da raiva,
se calhar precisa de começar a exteriorizar. Está bem? É muito importante canalizar isto para algo, para ajudar pessoas, não é? Canalizar para algum projeto, começar a reagir de alguma forma. De onde é que vem esta tristeza? Bom, etc. Então, agora eu vou partilhar aqui uma coisa que as pessoas, algumas até me pediram no Instagram, um ritual poderoso para a passagem do ano. Muita atenção, hein? Ou como dizem no Brasil, da virada do ano. Gosto desta expressão, acho linda. Então, qual é esse ritual? Esse ritual é nada mais, nada menos do que consistência, não é? Investimento, coerência e a repetição dos rituais ou dos exercícios, por exemplo, que foram indicados aqui nas aulas e em N aulas anteriores. Sejam mantras, sejam reflexões, sejam perguntas, seja o uso dos 4 elementos, houve muitas outras coisas, orações, não é? Etc, etc, etc. Porque quem acha que vai fazer um ritual, seja numa passagem do ano, que eu já vos disse que astrologicamente a minha visão é de que a passagem do ano, a não ser que houvesse um trânsito qualquer que fosse muito importante, só tem uma importância, entre aspas, só, porque é grande, cultural, certo? Esta altura do Natal ou da passagem do ano pode ter também uma conotação religiosa para algumas pessoas, ok? No entanto, o que é que mais vai ter efeito? Porque se vocês fazem um ritual hoje, ou quando há os supostos, estas informações que são espalhadas na internet, portais energéticos, não é? E vocês fazem esses rituais, que são ótimos, não é? Mas não os repetem, não têm diariamente, numa base diária, algo que vocês conseguiram simplificar e fazer todos os dias. Eu posso dar aqui alguns exemplos, como eu vos digo, eu tenho imenso material que eu partilho na mentoria individual e até deixo aqui uma mensagem para as minhas clientes: peçam-me coisas, peçam-me coisas, sim, porque há momentos em que nós precisamos dessa ajuda, que pode não estar nos guiões, pode não estar pode não ser falado nas sessões, pode não ter sido falado aqui nas aulas. Vou-vos dar aqui um exemplo muito simples. Cada pessoa fará de uma forma diferente. Eu vou falar daquilo que eu faço. Uma das coisas que eu faço, que pode se chamar comando, ritual, oração, diariamente, em algo que eu faço diariamente, que é, por exemplo, tomar banho, não é? Acho que toda a gente faz isto todos os dias, às vezes há quem faça até mais do que uma vez por dia, e sempre que eu tomo banho, eu faço o que eu considero que é o banho quântico. E digo sempre estas palavras enquanto estou a tomar banho: que esta água limpe do meu corpo físico e do meu campo energético tudo o que está, toda a energia negativa, tudo o que prejudica o meu progresso, todas as doenças, todos os problemas, toda a energia que está no meu corpo físico e no meu campo energético, sai agora do meu corpo com esta água até às profundezas da natureza para ser transmutada num campo de luz. Querem que eu escreva? Aqui no chat? E fazem um copy-paste? Partilhem aqui quem já faz algum tipo de ritual ou faz alguma coisa todos os dias ou sente necessidade de fazer, está bem? Hoje, por exemplo, variei um pouco e achei que tinha que falar direto com Deus e pedi: Deus, entra na minha vida. Deus traz para a minha vida uma série de coisas enquanto tomava banho e que esta água ajuda a limpar tudo o que impede. Isto é só um dos rituais, é só um exemplo de algo, porque isto é diário. Então a única coisa que é poderosa na passagem do ano é o que é poderoso todos os dias. Tá? Então vou colocar aqui. E alguém que já tenha aprendido aqui, por exemplo, algo na mentoria também, na mentoria individual ou nas aulas e que tenha aprendido a aplicar e que tenha começado a aplicar.
Em qualquer local, seja cidade, seja campo, seja moradia, seja casa térrea, seja apartamento, vocês podem conectar-se com a natureza. A natureza é a base que nos sustenta e é onde estão os elementos. E a natureza não é só a terra em si, é tudo o que está, é toda a atmosfera que nos rodeia, não é? E há pessoas que se conectam, por exemplo, com as entidades, com os guias de luz, com os seus guias espirituais, todos nós temos guias espirituais. Então, às vezes para conectar é preciso conversar, certo? Estou só a acabar de vos escrever. E quando eu digo, por exemplo, no final desta comando que eu vos vou enviar agora, para que tudo o que é mau saia do meu corpo, pela planta dos meus pés até às profundezas da natureza, porque vai, não é? A água sai e vai pelos canais que tem de ir, e que seja transmutado num campo de luz, eu estou a honrar tudo isso, porque tudo o que nós temos de bom e de mau faz parte, certo? Não é num sentido de rejeitar essa energia ou de rejeitar esses problemas. É para que sejam transmutados num campo de luz. Sim, se quiserem copiar. E façam com as palavras e com a intenção e com. Se quiserem, façam, adaptem, tá? Então este é o ritual poderoso, não este que eu indiquei no chat especificamente só, mas é a consistência, tá? Então escolham, outra sugestão, quem vos vai apoiar neste processo de recomeço cósmico, por exemplo, de tudo isto que vocês estão a intencionar. Não é? Em 2026. Sejam pessoas do vosso círculo com quem vocês querem partilhar conhecimento e conexão, seja terapia, formação, mentoria, que tu sentes que te vai ajudar a dares um salto quântico. Não é trazer a vida cheia de borboletas e flores e tudo perfeito, não é? Mas ir profundo para ir à raiz do problema, acolher isso e começar a transformar e a desenvolver. E muitas vezes isso é feito de uma forma autónoma e outras vezes é preciso fazer um investimento, sim, para isso. E quantos investimentos é que vocês fazem em outras coisas que, repetidamente, não é? Que provavelmente poderiam ser feitas noutra altura e vocês podiam canalizar isso para o vosso autocuidado, para a vossa terapia, para a vossa saúde espiritual, etc, etc, etc. Sim? Visualizem, ou imaginem o dia 30 de dezembro, isto é outra sugestão, de 2026, tá? O que é que vocês veem na vossa mais alta expressão, intenção e vibração, baseado aqui nesta energia do recomeço cósmico? É? Não é só é o que eu quero ver, claro, mas aceitem como algo que está lá já. Aceitem como verdade. Isto é a minha mais alta expressão, é a minha mais alta intenção, a minha mais alta vibração. Isto é importante. Se eu vou numa estrada e vou para um determinado local, eu posso querer ir à deriva, mas eu normalmente sei para onde é que vou, certo? E se eu já vou com uma intenção de que aquilo vai ser uma treta, que aquilo vai ser horrível, que aquilo vai ser, provavelmente vai ser, e até se calhar eu estou a ir para o sítio errado. Mas eu posso estar a fazer esse caminho, essa estrada, para algo que eu quero muito ir, um local que eu gosto muito, porque eu sei que vou sentir uma determinada coisa, porque eu sei que vou criar uma determinada memória, porque eu sei que aquilo me vai alimentar para coisas que eu quero fazer depois e eu tenho uma visão, certo? Ou vocês fazem as coisas só porque sim, só porque é automático, só porque sim? Então, esta é a forma de visualizarem o 30 de dezembro de 2026. Ou outra data qualquer, próxima do final de 2026, que seja importante, ou o vosso aniversário, poderá ser. Se caso o aniversário for muito já próximo, daqui a 2 ou 3 meses, se calhar é pouco tempo, mas alguma altura do ano, e nós já vamos ver aqui os ciclos de florescimento, que seja importante para vocês. Então, lembrar, a tua missão de vida, ou seja, os vários projetos e intenções que tu defines em cada ciclo, dão-te o significado e o sustento principal através das crises pessoais e vão ampliar a tua gratidão nos momentos de realização.
ou seja, tanto nos momentos maus como nos momentos bons, não é? Tu vais encontrar o sustento, o significado. Quando acontece o quê? Quando tu realmente te dedicas a tentar perceber qual é a tua missão de vida. Não é assim uma coisa gigante, não tem que ser para agora. Qual é a minha missão agora? Isso implica a parte profissional, isso implica a parte pessoal, isso implica a parte espiritual e é algo que é unificado. Eu digo-vos sempre, vocês não queiram ter uma missão no trabalho, uma missão em casa, tentem que isso, a missão é um conjunto de características que eu ativo e que depois se transformam em projetos. E vocês vão ter umas características, eu vou ser aqui uma pessoa, por exemplo, aqui uma pessoa na aula, e depois vou ser uma pessoa completamente diferente em casa. Não há coerência. Então, quando tu tens um compromisso muito grande contigo e com a tua missão, tu vais-te alinhar com as pessoas certas, isto já foi aqui falado e relembrado. Se estás, por exemplo, num lugar de falta e de desamor, em relacionamentos, por exemplo, perturbadores, ou em alguns daqueles momentos que vocês partilharam aqui, que perceberam do vosso luto bloqueado, a emoção que vem de uma maneira mais constante, vocês estão fora da vossa missão. Sinto informar. Então, Joana, o que é que eu faço? Voltem para vocês diariamente, através dos rituais, através da presença, através de não se meterem em coisas para fugirem daquilo que é preciso. Vocês podem ir na mesma para as coisas, mas não precisam de lá estar a 100% em coisas que estão fora, não é? Sim, porque às vezes é preciso mudar hábitos. E tenham um compromisso com a presença convosco e dediquem-se a encontrar a vossa missão de vida. Ok? Objetivos conquistados, por exemplo, para quem já conquistou aqui coisas interessantes, que aconteceram coisas interessantes em 2025, coisas ótimas, coisas que nunca tinham acontecido, isso não significa um resultado. Isso não está na tua mão para sempre. É preciso que isso te transforme e que isso te espiritualize e que isso te dê força e suporte para lidares com os ciclos seguintes e para as outras coisas da tua vida. Certo? Está claro isto? Vamos aqui para o que é, o que é a intenção. A intenção é então um estado mental, emocional e energético no qual tu atuas, ou com o qual tu atuas, ou através do qual tu atuas, e te comprometes com um determinado plano de ação. Este ano eu vou ser, ou eu vou fazer, ou eu vou caminhar neste sentido. Não se preocupem com os objetivos XPTO, não. Aqui estamos a falar de intenção. Tá? É como se fosse a aura dos vossos objetivos. É como se fosse o campo energético que vocês querem criar. A intenção é o propósito com que tu fazes, com que tu pensas, com que tu dizes e com que tu crias algo. É um porquê. Porquê que eu estou a fazer isto? E é uma lei espiritual, não é? Que impulsiona as criações do nosso presente e futuro e que se sente. Sente-se isso. Vocês, muitas vezes aqui, quem está mais atento, consegue perceber a minha intenção. Qual é a minha intenção aqui? E às vezes eu partilho. Antes das aulas, por exemplo, ou antes das sessões, eu peço sempre para ser divinamente guiada para que tudo o que aconteça aqui, né, obedeça ao mais alto propósito para mim e para esta pessoa, para estas pessoas. Então a intenção também é a força motriz das tuas ações e rotinas. Né? E é por isso que quem está com ações e rotinas que não estão muito satisfeitas com isso, vocês podem não estar com algumas, a intenção não está lá, não está presente. E é clareza absoluta sobre aquilo que eu quero. Aliás, há um autor que é o Joe Dispenza que ele diz que a intenção é só isto. A intenção é saber exatamente aquilo que eu quero. Ele só diz isto. Tá? A intenção está conectada com o chakra da coroa. No programa Evoluir, nós tivemos uma aula e quem quiser comprar o programa, por exemplo, que ele agora está a um valor diferente, já está gravado, está aprimorado, podem aceder a mais de, sei lá, umas 40 e tal aulas
já nem me lembro, são imensas aulas, mais os extras, mais as aulas gratuitas que eu fiz e que não estão no YouTube e tudo o que lá está. Nós temos um módulo que são os principais centros energéticos. Normalmente eu, para esse módulo, dava 3 aulas, no mínimo. A Márcia deve se lembrar bem, porque eu lembro-me muito de estar nessas aulas. E o que falávamos era da importância dos chakras, de como é que nós ativávamos os chakras na prática, dos mantras associados, por exemplo, à ativação dos chakras, e depois dos sintomas psicológicos, físicos, doenças que estão associadas e o que é que elas querem transmitir a cada chakra, não é? Que estão associadas a cada chakra. Normalmente até associadas à zona do corpo onde esse chakra está. Aqui falávamos dos 7. Há muitos mais, mas falávamos dos 7. Então isto é um trabalho importante. E a intenção, ela está ligada com o chakra da coroa. O chakra da coroa é a nossa ligação ao divino. É a nossa ligação à certeza, fé absoluta no propósito de vida. Tá? Então a Marta até diz que foi mesmo a primeira aula evolutiva. É bem que eu nem. Olha, imagina que sintonia. Eu lembro-me que tu estás nessas aulas e não me lembrava nada que era a primeira aula, até achava que tinhas entrado antes, mas pronto. Obrigada, Marta. Este é só um dos mantras. Podem existir outros, vocês já podem ter muito conhecimento sobre isto, terem outra opinião. Isto é uma sugestão baseada em conhecimento e estudo. Eu estudei muito sobre anatomia energética, aprendi muito e aprendi com uma pessoa que é o João Magalhães, e aprendi com a minha experiência, porque depois uma coisa é o que tu aprendes com os teus mestres, outra coisa é depois o que tu a vives com os teus clientes, e depois no programa Evoluir, o que lá estava era tudo isso, não era um copy-paste dos outros, ok? E é em livros, ok? O João Magalhães é o presidente da Associação Portuguesa de Reiki, só para saberem, é uma pessoa extremamente bondosa. Então fiz formação com ele, etc. Pronto, e tornamos até amigos, posso dizer. Então o mantra, eu sou um ser divino e tudo o que eu faço e em tudo o que faço coloco uma missão elevada e superior. Superior aqui não é um adjetivo que nos leva para uma arrogância. Percebem? Quando vocês expandem o vosso nível de consciência, vocês não estão em comparação com ninguém, nem em competição com ninguém. Quanto muitos estão em competição convosco, não é? E com a evolução da vossa própria alma. Não é? Superior significa maior, significa elevado, significa ampliado. Eu sou um ser divino. Está conectado com o arquétipo do Sol. O chakra da coroa está ligado ao Sol. Quando nós a queremos, não é, ligar com a energia dos planetas e com o simbolismo dos arquétipos. É o arquétipo do Sol, que é o propósito de vida. Uma pessoa que tem um chakra da coroa muito bem desenvolvido, ou pelo menos, sei lá, a 80%, é uma pessoa que está a viver, não tem dúvidas sobre o seu propósito de vida. Não tem dúvidas sobre a existência de Deus. Não tem dúvidas sobre que nós somos muito mais do que matéria. Consegue ser alquimista no seu processo. Não significa que não precise dos outros, que não precise de ajuda. Não é sobre isso. Mas está extremamente conectada. Sim? Nessas aulas até fazíamos avaliação dos chakras, conseguimos perceber, etc. Representa então, estamos a falar aqui a nível do chakra, da nossa anatomia energética, porque nós temos um corpo e temos um campo energético. Nós somos muito mais do que aquilo que estamos aqui a tocar. Nós não somos a Joana, eu já disse isto também, noutras aulas, a Vera, a Márcia, a Marisa, a Catarina. Nós estamos. É a nossa identidade agora, percebem? Mas o que nós somos, verdadeiramente, vai muito além disso. Tá? Desculpa que não terminei de ler. Representa a conexão com o divino, este chakra da coroa, com o propósito, com o eu superior e com a consciência superior. É a leitura perfeita do propósito de vida interno e externo. O interno é desenvolvimento, não é, da crença, dos valores, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei, daquilo que são os meus valores, e o externo é quando eu já aplico isto naquilo que eu faço e na forma como eu ajo e como me relaciono. Nós também tínhamos aulas sobre propósito de vida. E a ausência de questionamentos inúteis. Tá? A intenção está conectada então com o chakra da coroa e vou-vos aqui alinhar aqui com alguns pontos importantes. A vivência plena da missão. Eu estou a viver a minha missão.
em cada ciclo eu vou viver de uma forma diferente, eu não posso querer tudo de uma vez, mas eu estou a viver, não é? Objetivos alinhados com o ser, não é objetivos porque os outros dizem, ou baseados no meu medo, ou baseados no meu FOMO, não é? Fear of missing out, ou por comparação, são alinhados com o meu ser, com o meu autoconhecimento. É fé total e a crença absoluta no divino, é intenção pura, portanto, o chakra da coroa bem alinhado, é coerência espiritual, é compaixão pelos outros, é o foco também em inspirar e ajudar pessoas, não é deitá-las abaixo ou ficar indiferente, ou não é, tentar. O que é inspirar e ajudar pessoas? Pode ser no vosso trabalho e pode ser na vossa vida, nas vossas relações, vocês colocarem mesmo essa intenção. Assumir a fé e a espiritualidade, assumir. Falamos disto sobre a questão das opiniões externas e do que pensam ou não pensam e do que eu mostro ou não mostro. A totalidade dos 4 elementos, tínhamos também aulas sobre isto. O que faço profissionalmente está unificado com a forma como eu vivo a minha vida pessoal, romântica, autocuidado, etc. Portanto, é o equilíbrio dos 4 elementos na nossa vida, na prática. É muito bom falar dos chakras. E aqui vos deixo algo que já partilhei nas stories do Instagram. Estive a reler os livros do Emmanuel Saskia. E então pode deixar-vos aqui que há algo que eu não diria melhor. E por isso é que eu coloquei aqui esta citação, não é? Acredito ponto por ponto no que aqui está. Sinto isto ponto por ponto. Este conhecimento do Emmanuel Saskia, que é português, que aliás, ele era espírita, é um espírita, e tem, portanto, uma religião, segue uma religião, mas dedicou-se a fazer um verdadeiro compêndio da espiritualidade na prática, da espiritualidade teórica, dos processos kármicos, da composição da anatomia energética. Portanto, estes livros de Emmanuel Saskia não são para pessoas que querem consumir vídeos de 3 minutos no Instagram. Eu ouvi no outro dia alguém dizer: as pessoas só conseguem ler 2 ou 3 parágrafos no Instagram e 3 minutos de vídeo. Quem só consegue fazer isso não vai a lado nenhum. Mas onde é que nós já chegamos ao ponto, não é, de querer que toda a gente acredite, não é, que ninguém tem paciência para ler o que tu escreves, se for uma coisa mais completa, ou para ler um livro, e se não tem, o problema é vosso. Percebem? Eu já tive estes debates. Quem vem fazer mentoria individual comigo, se vem com esta mentalidade, vai mudar zero. Uma pessoa que tem esta mentalidade vai mudar zero. Entendem? É claro que eu também gosto de ver vídeos, às vezes partilho sobretudo só para rir. Adoro e uso vídeos até no meu Instagram. Mas depois há todo o resto, todo um trabalho que tem que ser feito, não é? Então estes génios do marketing digital que dizem estas coisas, como atrair clientes em não sei o quê, como fazer tatatá. Ok. O grande e único objetivo da nossa vida no mundo, da nossa vinda ao mundo, é gerar evolução. Aquele que é espiritualista já percebeu que vem para evoluir, tem uma postura completamente diferente, pois entende que existe uma continuidade na vida e, portanto, trata de a fazer evoluir. Eu costumo dizer, os problemas que vocês têm, por exemplo, as mágoas, os ressentimentos, as crenças limitadoras, despachem-se a resolver isto, porque senão levam para a outra vida. E aquelas pessoas que vocês acham que já se livraram, mas que ainda vos dão raiva e que nos dão, a todos nós temos estas histórias, se vocês não perdoam ou não fazem um processo, peçam ao universo, peçam a Deus, façam uma prática diária. Tentem enviar luz para essas pessoas. Tentem perdoar. Vocês vão se encontrar na próxima vida. Já pensaram nisso? Levar outra vez com aquela pessoa, ter outra vez um relacionamento amoroso com aquela pessoa, ser meu filho na próxima vida, ou ser meu pai na próxima vida. É sobre isto, tá? Então tratem de fazer evoluir. Esta evolução faz-se através de vida após vida e o karma vai regular todo o processo de encarnação. Para o espiritualista, um não espiritualista vive de duas maneiras: na revolta e na depressão. Estes dois estados geram a crise e só depois vem a aceitação. Quando se entra neste estado de aceitação, está-se perante a harmonia. O estado de aceitação é o que acho que tem muito a ver com aceitar a realidade como ela é, não é? E trabalhar a partir daí. Logo já é considerado espiritualista, ou seja, é aquele indivíduo que aceita não consumir mais as suas energias a revoltar-se.
não é? E, porque realmente isto está muito mal, e a guerra não sei onde, e isto e aquilo. Tu és político, ou és diplomata, ou és humanitário, ou és. Se és, então pronto, o teu processo, o teu propósito de vida está para ajudar essas pessoas que estão nesses cenários de guerra e tudo mais. Se não, isso é só uma conversa, não é? Em que tu estás a consumir de facto as tuas energias só para te revoltares. E é isto, certo? Conhecerem os vossos ciclos de florescimento pessoal. É algo simples, tá? Todos nós temos locais, momentos do dia, da semana, do mês, do ano, nos quais nos conectamos mais. E é importante conhecerem isso. Nos nossos ciclos de florescimento e de introspecção, ajuda-nos a criar e a conectar muito mais eficazmente. Por exemplo, quando, onde e como eu me sinto menos conectada. Isto são aqueles ciclos de introspecção ou, se calhar, de retração. Que momentos ou datas me afetam mais negativamente? Identifiquem aí, porque há sempre esses momentos. Dias da semana, horas do dia, meses do ano. Eu normalmente na mentoria individual tento sempre pegar, quando percebo que há ali, o janeiro ou o dezembro é sempre muito difícil para mim. Porquê? Vamos trabalhar isso, não é? O que é que isso, porquê? Será que tem que ser assim? Então, que momentos ou datas me afetam mais negativamente? Conheçam isso em vocês. Quando, e também os ciclos de florescimento, quando, onde e como eu me sinto mais plena e mais nutrida. Como é que eu posso variar as experiências, aumentar o tempo deste ciclo em que me sinto mais nutrida e estar mais presente em certos momentos, nestes momentos? Vocês precisam de conhecer isto, tá? E tentar começar a ressignificar os momentos em que vocês estão menos conectadas, aqueles momentos em que vocês já sabem que vos afeta. Por exemplo, a questão, no nosso caso, mulheres que temos a sorte de ter um ciclo menstrual, porque isso é uma sorte, é uma bênção da nossa saúde, ok? Há muitas pessoas que dizem, eu quando estou com o período não, é péssimo, etc. Pode ser um momento em que precisas de reduzir o teu nível de trabalho, o teu nível de desgaste, há uma série de coisas que tu se calhar não vais fazer e outras que vais fazer, certo? Porque isso se calhar afeta-te. Se calhar, para mim, por exemplo, é uma semana antes, está na minha agenda quase sempre. O meu ciclo está alinhado com a lua. Eu sei que vem aquela lua, é naquela fase. Vejam a fase da lua em que vocês começam o primeiro dia da vossa menstruação, para quem o tem. E também pode ser para quem o tinha e já não tem. E percebam como é que vocês ficam, não é? E o que é que vocês precisam. Há pessoas que é antes, é nos dias antes, que estão mais. Só me vem a palavra depleted em inglês, ou seja, estamos mais esvaziadas ou mais fragilizadas ou menos plenas, pronto, vá. E o que é que será que me ajudaria? Não é para eu ser, agora vou andar a cantar e está tudo perfeito, não. Mas para que essa altura não seja um processo de introspeção, um processo lunar, por exemplo, mas não um processo negativo, em que eu sinto muito mal. E eu já vos disse que eu tive duas amigas que partilharam comigo que agora aos 40, a partir dos 45 é normal, portanto, metade do mês estou super mal e super deprimida e a outra metade estou mais ou menos bem. Isto é normal? Isto é normal? Por amor de Deus. Ou a pessoa então tem algum problema de saúde e tem que ir ver e tratar e tentar tratar, não é? Ou então isto é um estado, isto é uma crença limitadora, tá? Então vamos perceber. Muito importante, os ciclos de florescimento, os momentos, meses, dias da semana, momentos do dia, datas, ok? Em que vocês se sentem mais plenas e variarem estas experiências, aumentarem o tempo deste ciclo, estarem mais presentes. Sim? Muito importante. E aqui os dois níveis do poder da intenção: crença absoluta, clareza de vontade. Então, uma crença é o quê? É um pensamento que tu consideras totalmente verdade. Era o que eu estava a tentar explicar anteriormente. É um pensamento repetido que instala a crença. Também é a exposição a experiências concretas que instalam as crenças. Isto é, para as crenças positivas ou para as negativas. Uma crença é um estado mental, emocional e energético que te conduz para a confirmação através de todos os meios possíveis.
Então, ou tu vês tudo como uma confirmação das tuas crenças positivas, ou quase tudo, sim, ou então tu vês como uma confirmação da tua crença negativa. Não acredito na minha capacidade profissional. Sou rejeitada em, sei lá, 10 entrevistas, pois claro, eu não tenho capacidade profissional. Ou não estou a conseguir ir para lá. Isto não é sobre o número de vezes que a coisa dá errado. Entendem? Lembram-se do que eu disse? Qual é o ritual mais poderoso? É consistência, coerência, repetição. E aqui, no caso, quando as coisas não estão a dar certo e estão a confirmar as nossas crenças, também podemos e devemos reajustar o nosso GPS e repensar na forma como estamos a fazer as coisas. Será que estamos a ir no caminho certo? Aqui, tinha aqui uma mensagem que não vi, onde que os filmes agora são mais simples com enredos básicos porque as pessoas não entendem enredos complexos, estão agarrados ao telemóvel ao mesmo tempo. Isso é problema das pessoas, não é? Isso é problema das pessoas. Ai, não se consegue, por exemplo, a questão das crianças. O meu filho nunca pegou num telemóvel. Já viu coisas do telemóvel, portanto, uma foto, tem 6 anos, nunca pegou num tablet. Agora tem um tablet, sabe o que é? Um tablet que é, ele escreve e depois tem um botãozinho que apaga. Nem sei como é que aquilo é possível. Tipo aquelas quadros de giz, não é? Tem uma canetinha, escreve e depois tem um botãozinho e apaga. E ele praticamente não ligou nada aos brinquedos do Natal, nem a nada, e só ficou agarrado àquilo, tá? A desenhar. Então isto é um bocadinho crença. São crenças. Cláudia, beijinhos, obrigada por teres vindo. Uma crença é uma força interior que permeia as tuas ações, decisões e intenções. E uma crença reforça-se naquilo que tu afirmas, dizes, fazes e demonstras. Aqui entra o poder das palavras, não é? Então, o papel da crença absoluta. Aquilo em que tu acreditas e em que colocas uma noção expandida através de conversas, convívios e pensamentos. Concentra energia de forma mais eficaz. Portanto, positivo ou negativo, está lá, a tua crença absoluta. Estás aqui nesta vida para sair de uma caixa de condicionamentos e crenças culturais limitadoras. Por exemplo, usa a tua idade. Tenho 42. Tenho 50. Tenho 60. Tenho 45. Ou, um trânsito que me disseram na consulta da astrologia que eu ia ter. O Saturno, não sei o quê. Usa isso como um elemento de expansão e não de contração. Já pensaram fazer isso? Crença absoluta, caso não tenhas naturalmente isto, naquilo que tu queres, de mais expansivo, ou seja, uma crença absoluta positiva naquilo que tu queres, precisas trabalhar este conceito e este sentimento. Com o quê? Autoconhecimento e desenvolvimento do propósito, não é? E todas estas coisas que nós temos vindo aqui a falar, que parece imenso conteúdo, mas que na verdade, num processo individual, nós vamos àquilo que aquela pessoa precisa, não é? E pode ser um trabalho direcionado para o transgeracional, não é? Pode ser um trabalho ligado a algo mais contemporâneo da vida da pessoa, atual, e usamos as ferramentas e a experiência e aquilo que a pessoa diz e aquilo que a pessoa transmite de uma forma personalizada. Aqui eu digo-vos, é autoconhecimento e desenvolverem o vosso propósito. Não é? Crença absoluta é o estado mental que revela que algo é completamente verdade. Onde não há lugar para dúvida debilitante e tudo confirma o que eu creio. Então, quando eu, por exemplo, a questão da falta de crença na validade profissional, é preciso fazer todo aquele processo que eu aconselhei há bocado, que é perceber o que é que a pessoa associa, então o que é preciso, afinal, para ter capacidade. Eu posso olhar, por exemplo, o meu processo, a minha carreira, 11 anos no desenvolvimento pessoal. E eu posso olhar também da seguinte forma: 46 anos, que é a minha idade. Porque tudo aquilo que eu vivi desde o meu nascimento e todo o meu valor enquanto pessoa, antes das formações, antes de certificados, antes de ter resultados dos clientes, antes de ter clientes, eu já tinha um valor enquanto pessoa. Portanto, quem se sente inválido profissionalmente está a fazer tábua rasa de tudo aquilo que já aprendeu e de tudo aquilo que já sabe. E está a colocar
a validação profissional ou o valor em algo assim que precisa de perceber o que é, então o que é que falta, não é? É o quê? É uma licenciatura. Então ontem estava a falar sobre essa questão com uma pessoa que está nos Estados Unidos e que me dizia que o conceito das universidades vai ser completamente transformado. Percebem? Porque hoje em dia o que é valorizado tem muito mais a ver com fazer algo com propósito, ter empreendedorismo, claro, aprender, obviamente, saber comunicar, etc. Ou seja, é muito mais competências pessoais e uma noção de contributo do que propriamente, a não ser que a pessoa queira ser médica ou coisas super específicas que precisam de uma faculdade, claro. E aliás, eu acho que a faculdade é uma experiência brutal e que as pessoas devem ter e que é maravilhoso, etc. Mas colocar, por exemplo, nisso, a certeza da minha validade enquanto pessoa, por amor de Deus, não é? Então é aqui um trabalho a fazer. Então eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que eu tenho algo para dar ao mundo e preciso de ajustar algumas coisas, vou ajustá-las, preciso de ajuda, vou pedir ajuda, e isso é que é importante. Crença absoluta, para ser trabalhada, devemos conhecer as nossas crenças limitadoras, trabalhá-las com crenças possibilitadoras, através de mantras, novo pensamento, contacto com experiências novas, perceber a origem dos bloqueios, etc., porque às vezes elas também vêm dali. Aceitar a falha como aprimoramento e ajuste, e não como derrocada de tudo. Visualizar o que desejo ter, ser e sentir é importante. Podem usar imagens para estimularem os sentidos, podem usar objetos, rituais, tudo aquilo que vai honrar a crença naquilo que tu queres. Tenho um sonho em relação a ultrapassar algo, ou em relação a conseguir algo, ou em relação a ser algo. Eu tenho que me conectar com tudo que me leva para ali, não é? E perceber realmente o que é que eu quero. Porque às vezes eu não estou a conseguir um trabalho ou uma relação porque eu não estou a definir o que é que isso é para mim, o que é que eu quero, verdadeiramente. Tenho vergonha às vezes. Às vezes acontece isso. Quanto mais nítido está o que eu quero, mais crença posso criar e sentir, porque posso acreditar naquilo que começo a conhecer, a experimentar, a estudar e a envolver-me mais nisso. Entendem? O segundo nível, a clareza de vontade. Muito simples. O que é que eu quero realmente? Façam esta pergunta todos os dias: o que é que eu realmente quero? Como é que eu defino os meus objetivos, os meus resultados? Não é? Definir é um olhar interno. É um olhar interno, é um projeto para o meu ciclo de vida. O que é que eu quero? Está muito ligado ao meu despertar consciente, da minha espiritualidade, sem dúvida. Considerando que eu sou uma alma em evolução e com um caminho em cada vida. E nesta vida, em cada ciclo. Portanto, eu tenho que perceber o que é que eu quero agora, porque já não pode ser a mesma coisa que era no início de 2025, certo? Ou no vosso aniversário anterior. Então, aquilo que eu quero, e por isso é que trabalha-se muito no início, por exemplo, de um processo, a origem do bloqueio. Para eu perceber o que eu quero e definir, eu tenho que estar livre de bloqueios, eu tenho que estar livre de sabotagens internas e externas, eu tenho que, ou pelo menos muito consciente delas, e tenho que estar livre destas crenças limitadoras. Eu preciso de autoconhecimento e conhecimento do propósito. Já disse. Clareza é a qualidade daquilo que é claro, transparente, iluminado, coerente. Está conectado ao propósito de vida, sem dúvida. Uma vez que eu sei, eu normalmente trabalho propósito de vida, numa mentoria de um ano, eu trabalho quase ao fim de 8 meses, se calhar. Não tem problema. Não é? Mas a clareza de vontade vai-me conectar ao propósito de vida, uma vez que se eu sei a minha missão, se eu consigo explicar de forma clara e ter isso presente, a minha vontade está revelada. Conexão com a crença absoluta também, não é? A clareza de vontade está conectado com isso. Visualizar isto, tá? Está tudo ligado. Então, para abrir caminho para um ciclo novo, com mais consciência e mais cura, é muito importante ires à sombra, por isso é que falamos, não é? De lutos, não é? No início de outubro, já não me lembro se outubro ou setembro, tivemos aqui também uma aula sobre bloqueios, uma mentoria de carreira, que foi quando comecei a fazer esta mentoria individual Recomeço Cósmico. É muito importante ir ao bloqueio, ir à realidade atual. E também reconheceres o que tu tens de bom e o que existe na tua vida de bom, a gratidão por estares aqui por cada momento, não é? Que te trouxe até ao dia de hoje. Estamos aqui. Então, a intenção é a ativação pura de um desejo. E isto só vai acontecer de forma plena quando vocês aumentam o nível de consciência. Que é o quê? O nível de informação que eu tenho sobre mim. Sobre os meus temas, sobre aquilo que eu realmente quero.
sobre aquilo que me está a travar e que eu preciso de ter atenção, não é? Lá está isto a travar. Quem aceita a realidade consegue mudá-la. Se eu estou a querer mudar de casa, isto é uma metáfora, e só quero mudar de casa porque detesto esta casa isto, esta casa aquilo, esta casa tem defeitos, e é esta a vibração, que até pode ter, não é? A casa até pode realmente não ser ideal. Que energia é que vocês acham que vão levar para a casa supostamente ideal? Quanto tempo é que será que vai demorar até começarem a identificar os defeitos? Porque uma coisa é identificar defeitos e ficar nisso, outra coisa é perceber, eu estou no sítio que eu preciso de estar, vou melhorar o que eu conseguir aqui, vou melhorar o que eu conseguir. Seja um quarto, seja num quarto, seja num T1, seja num T5, eu vou melhorar o que eu conseguir. Certo? Isto não é o ideal agora, mas eu vou melhorar o que eu conseguir aqui. E vou focar-me para ir para outro lugar. Tá? Então, estamos na vida para regenerar, progredir, aprender, expandir e melhorar o nosso ser. Este é o propósito coletivo. Para cada pessoa vai ser de maneira diferente. Tá? A crise, a dificuldade trazem uma proposta da alma. E qual terá sido a proposta de 2025 para cada uma de nós? E aqui encerramos. Eu disse que a aula ia ser mais curta hoje. Agradeço muito a vossa presença, foi muito, muito bom, muito importante para mim sempre. Desejo que 2026, ou o ciclo que vocês identificaram, temporal, seja muito próspero para vocês, mas próspero no sentido mesmo de trazer em qualidade e em quantidade, não é? Aquilo que vocês querem de melhor para vocês. Nós às vezes também temos objetivos que não são assim tão bons para nós. Que acreditem que é possível sermos felizes, que não é um conceito relativo. Quem diz isso é cínico e cético, não é um conceito relativo, tá? E com quê? Com consciência, porque quando vocês ativam, aumentam o vosso nível de consciência, vocês iniciam um processo de cura. Aliás, às vezes acontece mesmo uma cura, às vezes de um pequeno problema, por exemplo, de saúde que a pessoa tem. E isto é hoje, que é dia 30, ou amanhã dia 31, que é a tal passagem do ano, e é todos os dias. Conseguiram perceber esta mensagem do ritual poderoso, que se chama consistência. Sim? Espero os vossos feedbacks, as vossas mensagens, como sempre. Muito grata e até breve.